Eu vou tentar compartilhar. Se atrapalhar, eu fico sem compartilhamento para não perder tempo, tá? Que o tempo hoje, né? Então, estou compartilhando agora. Na oração que nós ouvimos agora, nós até acabamos de ouvir, Senhor, nos ensina a respeito do seu reino. E aqui eu quero compartilhar duas observações a respeito dessa passagem, né? Deus e o reino. Esse versículo é a minha referência. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15. Então, quando fala o reino de Deus está próximo, a gente remete mais já para a cronologia, que Jesus está voltando, que o tempo está abreviado. E, na verdade, aqui, Jesus ele está dizendo que e chegou o reino de Deus, que é para agora, é para hoje. Ele veio, o príncipe e o rei genuíno, o legítimo Deus que há de dominar sobre toda a criação. Ele nasceu, entrou aqui na Terra como um Deus verdadeiro, que está tomado por um Deus ilegítimo, né, que nós sabemos, e ele começou a reinar. E essa é a chamada de Jesus para todo o seu povo e tomar e estabelecer o reino aqui na Terra. Então, nesse sentido, o reino de Deus está próximo. Então, eu não quero me ampliar, porque senão a gente vai assim, como vai, né, se alongar. Está ao alcance de todos, todo o coração que reconhece que o rei legítimo está reinando aqui e agora, e é para hoje, enquanto estamos vivos, não é depois da morte, na eternidade, é hoje. Ele está ao alcance de todos. E eu quero chamar a atenção para o arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, eu vou mudar o slide. Então, arrependam-se, a gente pensa que, puxa vida, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu não devia ter feito isso, e eu gostaria de ter feito tudo diferente, mas no sentido das palavras de Jesus, no original, nas palavras gregas, arrepender-se significa metanoia, junção das duas palavras gregas, que significa meta, além, que vai além, e nous. Pode significar mente quanto pensamento. Então, é ir além, né? E ir além com relação aos nossos pensamentos. E dentre as várias possíveis traduções da raiz dessa palavra metanoia, arrepender-se significa uma nova maneira de pensar, e uma melhor tradução ainda, expansão da consciência. Porque tudo mudou, foi um divisor de águas, quando o verdadeiro, legítimo rei nasceu incógnito, entrou aqui no nosso reino, como Jesus, como bebê, e chegou nos dando o Espírito Santo. Então, nesse sentido, em que absolutamente tudo muda, a partir do arrepender-se. E isso significa indo além, troquei o slide, que, sendo o reino de Deus agora, iniciou para todo o coração, que foi selado a partir do momento que Jesus entrou e foi convidado a ser e reconhecido como rei legítimo, que não é mais a nossa vontade, os nossos planos, mas os planos eternos desse Deus que está estabelecendo o reino sobre a terra. Submeter-se à vontade de Deus. Até o C.S. Lewis foi muito feliz quando ele fez o filme As Crônicas de Nárnia, que representa muito bem isso, né? Que entrou um rei disfarçado, tinha um outro que não era o rei verdadeiro, reinando, e ele se infiltrou para convocar todos para estabelecer o reino de Deus na Terra. Aqui e agora, é hoje. E ali, o mandamento que o nosso Deus alerta, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. No hebraico, a palavra entendimento, ela é tida também como coração e como mente. Ela dá também essa tradução.
renovar, pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E basicamente é isso, tá? Eu queria chamar atenção para a palavra reino, aqui e agora, onde a vontade de Deus é feita, e ali eu já penso, né, nos caminhos mais altos, nos pensamentos mais altos de Deus, pensamentos mais altos, e Ele habitando em nós, através dos seus filhos e filhas amados, de todo o povo, Ele está trabalhando, e onde Ele encontrar o coração rendido, a vontade dEle é realizada. Deus e o reino se cumprindo aqui na terra, até o último J e o último tio, como diz a palavra. Então, é isso que eu queria compartilhar. Deus tem falado nas mensagens de ontem e hoje, né? E realmente nosso pensamento precisa ser renovado constantemente, né? Eu creio que Ele está fazendo isso, às vezes a gente talvez não esteja percebendo, mas tem sido muito, muito revelador as mensagens dos irmãos. Então, que essa vontade, né, se realize. É a vontade dele, né, o reino, que nós possamos reinar juntos, né, e manifestar esse reino. Né? E engraçado é que a gente não imagina, assim, o poder da mente, dos palácios, de tudo que ela arquiva milhões e zilhões de informações, e a mente é o que tem sido mais atacada, sem sombra de dúvidas, principalmente, isso a gente já sabe, os jovens e tudo, nessa geração que nós estamos hoje, né? Mais do que nunca, usar capacete da salvação e meditar na palavra é um capacete ali indispensável no nosso vestuário, no vestuário do povo de Deus e da igreja. Amém. Eu vou agradecer para a Eliane, porque a expansão da mente que você trouxe com metanoia, com o significado do arrepender-se, remete à frase de Jesus na cruz, né? Deus perdoa, eles não sabem o que fazem, não sabem sequer o que falam. Então, muito obrigada por aprofundar a compreensão do vernáculo, de a gente entender um pouco mais o que é arrepender-se, de a gente entender que esse ficar muito preso em algo que já não se pode mais mudar, mas que a gente pode mudar pela expansão da mente, pela expansão da compreensão e da palavra. Que bênção. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria compartilhar uma coisa, que eu não sei se vocês já fizeram isso, mas uma sugestão. Quando um pensamento está muito intenso na nossa mente, eu já experimentei, assim, começar a orar em línguas. E você começa a orar em línguas e você sente na hora, pelo menos comigo, na hora, aquele pensamento muda e você já não foca mais naquilo. Então, é uma sugestão para a gente estar aí colocando nosso dom em uso, né? Afinal de contas, eu acredito que se Deus deu um dom, tem função, né? E às vezes a gente está deixando ele lá enterrado. Experimentem isso. Eu vejo a dificuldade que nós temos de deixar a nossa mente ser transformada, que a gente está tão convicto que eu tenho razão, o jeito que eu penso é o correto. Aí o Espírito Santo querendo mudar a sua mente, mas você resistindo. Por isso que esse convite de Paulo que nos fala, mas deixa que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aí vem a sugestão da Letícia. Deixa o Espírito Santo falar através da sua boca, usa o dom da língua e vai renovando essa mente. E não resiste. Esquece a sua razão. Eu tenho certeza. Desse jeito é o certo. Não. Eu amo um versículo que tem lá em Pedro que fala assim, descaiais da sua firmeza. O que quer dizer descair? Desce. Você está tão seguro no lugar que você está. Mas descai desse lugar. Desce daí, deixa que o Espírito Santo transforme o seu modo de pensar. Amém, amados. Amém. 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 Obrigado, Eliane, pela partilha. A gente sempre ouviu esse versículo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Se conformar é tomar forma, né?
Então, é tomar forma de como o mundo pensa. E Satanás, que é esse rei falso, né, que você citou muito bem, ele é muito sutil, né? Então, ele vai tornando comum as coisas que são pecado, inclusive. Não tem outro nome, né? E vai banalizando, né? E a gente vai se acostumando, né? E não é assim mesmo, né? Então, se a pessoa não está firme com o Senhor, né? Isso vai entrando na sua casa, na sua vida, sabe? De uma forma assim, quando você vê, parece que está dormindo, né? Está dormindo, irmão? Né? Então, eu acho que sim, né? Essa renovação da mente, a gente ter posicionamento, o que é certo continua certo e o que é errado continua errado, né? Então, que o Espírito Santo realmente nos transforme e nos dê sabedoria para influenciar outros também, né? Que isso não seja só sobre nós, né? Eu gostei da fala do Ricardo, né? A Eliane trabalhou bem essa questão do pensamento, né? E o rei falso, né? E ela falou isso, ele quer nos desestabilizar. E no momento que nós estivemos conversando hoje de manhã, né, Gil? O Gil trouxe a preocupação, não sei se foi ontem ou hoje, preocupação de como as pessoas estão sendo atacadas com doenças mentais, né? Então, é o pensamento e a proteção que você falou, Eliane. Realmente, tem muita gente que às vezes não se utiliza do capacete, né? Nós precisamos, o inimigo anda, né? Tem o versículo, eu não lembro qual é, mas ele anda ao nosso derredor procurando quem ele possa tragar. Então, ele está desesperado, né? Ele quer destruir realmente, né, os servos de Deus. Então, essa atenção, esse alerta é muito importante, né? Não precisamos ter medo, mas precisamos ser ousados, né, para combater esse bom combate aí que o inimigo quer, né, manifestar contra o reino de Deus, né? O reino de Deus está em nós e precisamos declará-lo com toda a nossa autoridade que vem do Senhor Jesus. Uma coisa que me chama a atenção é a paixão, o amor que os judeus, eles têm pela palavra, né? Que até muitos anos atrás, a palavra ela era memorizada para que não se perdesse de forma nenhuma, e sem sombra de dúvidas é uma blindagem, porque ela sendo vivificada pelo próprio Espírito Santo de vida, com certeza os pensamentos são mais altos e as ações, os frutos são diferentes também, né? Então, eles colocam isso com uma reverência, com uma paixão, e o próprio Satanás conhece a palavra. Tanto que, né, a gente sabe toda a história, o ser tentado no deserto, etc, né? Então, assim, eu tenho tido uma experiência, assim, de como é prazeroso quando a gente lê a palavra, que ela salta em 3D, e a gente já conhece, vê, e sente entrando novidade na alma, no espírito, uma convicção. Isso é algo que a gente precisa alimentar até ficar, assim, tão dependente quanto tomar um café, almoçar e jantar. Tenho sentido falta. O que a Letícia falou, orar em línguas também, os dons precisam ser usados. Creio que precisamos, se estiver sozinho em casa, orar em línguas. Não sabemos orar como convém. E deixe o nosso Deus compelir, inspirar e cuidar da nossa mente. Todo o resto é Ele quem faz. O tudo, na verdade, né? Ele nem precisa das nossas orações. As orações são uma desculpa para que a gente se aproxime, nos reconheça e conheça esse amor escandaloso do nosso Deus. É apenas um álibi de Deus. É isso. Quando diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então foi falado aí, né? O mundo é assim mesmo. A gente não tem que se conformar.
Pelo contrário, tudo que está saltando aos nossos olhos, ao nosso entendimento, do que acontece no mundo, são oportunidades para a gente chegar a Deus para mudar este mundo. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai contrário a tudo que esse mundo, que o sistema tem colocado. Mas isso só vai acontecer quando a gente vê as coisas acontecendo, chegar ao altar do Pai e falar: Senhor, hoje eu vi isso, Senhor, eu senti aquilo, Senhor, eu ouvi aquilo. Não me conformo com isso, Senhor. E chegar perante Deus, abrir perante Ele, deixar Ele agir nas nossas vidas para que a gente possa mudar o mundo. Né? Então, a gente já leu um livro muito antigo, Casas que Transformam o Mundo, mas primeiro a gente precisa transformar a nossa mente, ser uma mente cristã verdadeira, não se conformando com o que a sociedade oferece, depois as nossas casas e a sociedade a qual nós estamos inseridos. Então não é para se conformar, não. O mundo é assim, e o mundo jaz no maligno, mas a gente tem que mudar isso através da boa e perfeita e agradável vontade do Pai. Amém. Mais uma coisa que tem me aquietado a alma, compartilhando. Desculpa, estou falando muito, mas quando Jesus veio, ele vinha, cumpriu em 3 anos e meio todo o seu ministério para deixar o tesouro para nós, que é o Espírito Santo, mas ele vinha e falava e sabia exatamente o que queria fazer depois, por causa das orações. Então, na época, já tinha um governo corrupto, já tinha os escravos por dívidas, injustiças, perseguições, e João Batista sendo preso, decapitado, mas ele veio trazer liberdade de coração. E o reino, lá em Lucas, capítulo 10, fala, né, quando Jesus enviou lá os 72 discípulos de 2 em 2 para visitar as cidades, ele falou: entra, deseja a paz, se tiver um filho da paz, a paz será sobre ele, e o reino está à disposição. Se não aceitar, bate lá o pó das sandálias, mas o reino está à disposição. Justiça, paz e alegria no Espírito está ao alcance, aqui e agora, de todos. Então, também, Deus nos use para levar aos sedentos no momento certo, para a pessoa certa, e de repente é só na escola, ou no trabalho, para o meu vizinho, ou uma única pessoa. Mas é Ele o autor e consumador da obra, de tudo, soberanamente. Então, descansemos também, né? Amém. Amém. Gente, eu preciso compartilhar, Eliane, uma bênção, sua ministração, que eu estou aqui diante de mim de um folhetinho, que eu acabei de me inscrever numa oficina de oração em vida, que é para a renovação da mente. Um dos objetivos. Legal. Tá? Então, esse aqui é um adendo, e outro é que na comunidade que eu participo, aqui da minha paróquia, esse próximo sábado, que é o 3º domingo do tempo comum, eu sei que temos aqui irmãos protestantes, irmãos católicos que são ministros da Eucaristia, né? Estamos aqui muito bem representados, mas neste final de semana eu que preparo a liturgia, que é o comentário inicial e as preces, e vem de encontro com que Deus está tratando conosco neste momento, que é domingo instituído pelo Papa Francisco, desde 2019, domingo agora é o domingo da palavra de Deus. Não que todo dia não seja, né? Mas uma data específica para que celebre, reflita e proclame com poder a palavra de Deus. E as leituras, né, da Santa Eucaristia deste domingo está embasada em Neemias, quando ele fala que Esdras apresentou a lei, a leitura do livro da lei. Vai ser uma leitura longa neste final de semana, e depois vem a segunda leitura, que é baseada em Coríntios, quando Paulo fala do corpo de Cristo, sois um só corpo, e ele destaca o uso dos dons. A Letícia nos falou de usar para aquietar a mente, olha em línguas. Então, o trecho da carta aqui de São Paulo está falando, não são todos profetas, não ensinam, tem o dom de cura, todos falam em língua, interpretam.
Então, vem aqui também muito de encontro. Eu estava com um livrinho aqui da liturgia aberto aqui, que hoje à tarde eu estava empenhada nisso, e depois o evangelho, né, baseado em Lucas, quando Jesus sobe lá e começa a falar, né, no templo, e Jesus fala que o Espírito está sobre ele, porque ele foi consagrado com a unção para anunciar a boa nova, para libertar os cativos. Nós falamos disso, dessa sociedade cativa e oprimida, com a mente inquieta, doente, né? E depois Jesus leu a palavra e fechou o livro, entregou para o ajudante, estou imaginando a cena, entregou para o ajudante do lado dele, e todos estavam na sinagoga de olhos muito fixos em Jesus, e ele falou. Então começou, ele disse a eles: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, que é sobre a unção do Espírito Santo sobre ele, Jesus, que estava profetizado para proclamar a boa nova. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra verdade, né, Eliane? Você estava falando da questão do inimigo, o quanto ele vai se apoderar das mentes e das ações e, de certo modo, para o mundo normalizar o que está acontecendo e até normatizar, né? Mas existe uma única verdade, que é o Jesus. Desculpe me alongar, queridos, mas tudo veio tão de encontro. Amém. Amém. O Paulo, ele dá mais um recado para Timóteo em relação a essa renovação da mente. Ele aconselha Timóteo assim: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Se nós nos envolvemos com o assunto desse mundo, você deixa de agradar a Deus que te convocou para uma determinada situação. Então, renovar a mente. Se às vezes você fica com a mente tão cheia de tantas coisas, você deixa de agradar aquele que te convocou, que é o próprio Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agradecemos, Senhor, porque o Senhor quer renovar a nossa mente. Então, Senhor, que nesses dias, que nesse momento, a todos nós que estamos participando dessa imersão, e também, Senhor, os irmãos que não estão participando, mas que caminham conosco, possam ter essa graça, possam alcançar isto, Senhor, de ter a sua mente renovada, Senhor, e que o Senhor possa renovar, Senhor, na vida de cada um, o dom de línguas, Senhor. Especialmente, ó Deus, nós queremos que o Senhor, que o Espírito Santo queime, ó Senhor, como nunca queimou nesses dias, que possa tomar as nossas línguas, toda a nossa boca, Senhor, para que nós possamos ser cheios da oração, cheios daquilo que o Espírito Santo quer que nós oremos ao Pai nesses dias. Toma, Senhor, a língua do teu povo, derrama poderosamente sobre as vidas, Senhor, a unção dobrada do dom de línguas sobre todos, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.